Pessoal, já começou a sair as primeiras catástrofes do El Niño, infelizmente, e a região que passou por isso foi nada mais, nada menos que a região do Rio Grande do Sul. Eu vou estar deixando agora um vídeo para vocês, um vídeo bem rápido do que aconteceu no Rio Grande do Sul, e após esse vídeo, a gente vai estar conversando um pouco sobre o que aconteceu, ok? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Descemos, meu Deus. Infelizmente, é uma situação bem catastrófica, principalmente no Rio Grande do Sul. Digo principalmente no Rio Grande do Sul, claro que seria uma catástrofe em qualquer outra região brasileira, mas digo principalmente no Rio Grande do Sul porque eles mal e mal se recuperaram das enchentes e agora já estão precisando se preocupar com isso também. Fora que, como vocês viram no vídeo, foi um tornado, mas esse tornado é só a ponta do iceberg, infelizmente. Pode ser um tornado hoje, mas amanhã pode ser novas enchentes. É triste saber que pessoas mal e mal recuperaram suas moradias e, de novo, já vão precisar começar a se preocupar com isso. Eu sei que vai vir alguns engraçadinhos falar que, mas isso é inteligência artificial, isso é IA. Veja bem, quem me dera se fosse IA. Poderia ser IA, realmente poderia, mas infelizmente não se trata de IA dessa vez, senhores. Como vocês podem ver, todos os portais de notícias, SBT, Globo, Revista Oeste, todos os portais de notícias estão realmente falando sobre isso, sobre esses tornados, redemoinhos que seja, né? Como se preferir falar. Eu não sou especialista, tá bom? Então eu não sei o termo técnico, mas o que importa é o que eu quero me referir aqui. E infelizmente está acontecendo, como a gente previu aqui. Eu fiz um vídeo aqui de documentário no canal, onde eu postei, se eu não me engano, foi segunda ou foi terça-feira, mais ou menos. Se você ainda não viu, te convido aí a assistir após esse vídeo. É bem interessante, falar um pouquinho sobre preparos. Mas enfim, o tópico desse vídeo não é a gente fazer uma propaganda do vídeo anterior, mas sim comentar um pouco sobre esses tornados que infelizmente vai acabar atrapalhando, não só atrapalhando, mas destruindo a vida de muitas outras pessoas, né? E assim, pessoal, nós somos sobrevivencialistas e como sobrevivencialistas, eu, você, a gente tem que sempre pensar no pior, pensar na situação e se preparar baseado na possibilidade do que pode acontecer. E assim, eu não gosto de ficar esperando o pior, claro que não, mas a gente tem que pensar que é sempre uma possibilidade. E pessoal, a gente querendo aceitar ou não, a realidade doa quem doer, mas o El Niño vai atingir não só o Rio Grande do Sul, mas sim todas as regiões brasileiras, de formas diferentes, porém vai atingir todas as regiões brasileiras sem escapatória. Por exemplo, você vê essa tragédia agora no El Niño e por muitas vezes vai pensar: foi no Rio Grande do Sul, não vai me atingir, nada a ver. É aí que você começa a se enganar, né? Porque aqui no Brasil muitas coisas é produzida em região X e vai para a região Y. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu quero dizer é que pensa numa situação que no Rio Grande do Sul, só um exemplo, tá bom? Como eu falei, eu não sou especialista, então não sei exatamente o que é produzido lá. Mas vamos supor que o arroz é produzido lá e chegou esse tornado e simplesmente devastou toda a plantação de arroz. Isso vai acontecer algo chamado oferta e demanda, certo? A demanda ela vai lá embaixo. Por quê? Porque destruiu todo o arroz, a produção de arroz foi lá embaixo. E, consequentemente, quanto menor a produção, maior o valor. Os preços vão subir. E aí você pensa assim: mas vai subir para o mercado, os mercados vão pagar mais caro. É aí que vocês se enganam, pessoal. Os mercados, as empresas no geral, elas não passam por prejuízos. O que acontece é que vai jogar o valor do prejuízo, o valor que perdeu, em cima do consumidor final, que somos nós. Então, no final, se a gente está. Só continuando no exemplo do arroz, se a gente está pagando R$ 25 no arroz e acontece uma atrocidade que acaba com as fazendas de arroz ou diminui muito a produção, o que era R$ 25 vai para 35, vai para 40, vai para 45 e vai aumentando sucessivamente, conforme a oferta e demanda. Então, muitas vezes a gente pensa que o problema aconteceu em região X e não vai atingir região Y, mas é aí que a gente se engana, porque vai atingir todo mundo. A gente está falando aqui dos tornados do Rio Grande do Sul, mas o Nordeste ele vai passar consequências por conta do El Niño também, El Niño, perdão. E essas consequências serão diferentes do Rio Grande do Sul, é claro, não vai ser tornado, até porque lá é uma região completamente diferente. Porém, vai sofrer com secas. E secas atinge a mesma coisa que, teoricamente, esse tornado atingiria, que seria plantações. Então, no final das contas, tudo acaba virando uma bola de neve e a gente vai se lascar do mesmo jeito. Então, como sobrevivencialista, eu digo para vocês que a gente precisa trabalhar se preparando, pensando nessa possibilidade. Ou seja, ver que agora os preços estão mais normais, as coisas estão mais normalizadas, está mais tranquilo até o momento, o que que a gente vai fazer? O que devemos fazer? Poxa,
Junta um dinheirinho, pega um dinheirinho que você tem guardado na sua poupança, você pega a sua reserva de emergência que você montou e vai no mercado e compre alimentações básicas até o final do ano, porque os especialistas dizem que o El Ninho vai durar aproximadamente de setembro, né? Inclusive a gente nem está em setembro, já estamos passando por isso. Mas enfim, é o que os especialistas dizem, que vai durar de setembro até o final de 2026. Então vai lá, compra comida para você, para sua família, as principais, arroz, feijão, óleo, compra água potável também, que é importante, e começa a estocar na sua casa até final do ano, para você ter comida, ter refeição até final do ano. Porque depois que a coisa acontecer, depois que os valores subir lá em cima e as pessoas não puderem comprar, o que vai acontecer é uma guerra civil praticamente. As pessoas, se tem uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas, é a fome. A fome muda o ser humano. Então pense numa situação, dezenas, não, milhares de famílias passando necessidade, passando fome sem alimento. O que que acontece? Essas famílias vão querer sobreviver, claramente, eles não estão errados, todo mundo quer sobreviver. A questão é que se não podem pagar, eles não vão ficar sentado no sofá vendo o pai de família não vai ficar sentado no sofá vendo sua filha, seu filho morrer de fome. Então, é aí que vai começar toda uma guerra civil. Acredito eu, tá bom? Que eu tô falando aqui é o que eu acredito, possibilidades. Significa que isso vai acontecer? Claramente não. É o que nós queremos que aconteça? Claramente não. Mas é uma possibilidade. E como eu falei no documentário, eu volto a repetir agora. É melhor você se preparar e não precisar do que você precisar e não estar preparado, certo? Então, sendo bem sincero, eu sou do tipo de homem que prefere me preparar, eu não quero ver toda a merda acontecer. Inclusive, eu falei no documentário, eu nunca cheguei a comentar aqui em um vídeo onde eu apareço, onde eu converso, até porque o canal é novo, eu nunca cheguei a comentar o que eu passei em Porto Alegre. Porém, eu estive na cidade de Canoas, é uma das cidades distrito na redondeza de Porto Alegre, na época das enchentes. Que inclusive foi um dos lugares que foi alagado, uma das cidades que foram alagadas, graças ao meu bom Deus. Não vou falar que eu previ as enchentes, claramente isso é impossível. E quando eu fui para Porto Alegre, eu fiquei onde o meu irmão tinha alugado um tempo lá, eles estavam lá por conta motivos de saúde, eu não vou entrar aqui no tópico. Eles tinham alugado um apartamento que, graças a Deus, foi num dos poucos bairros de Canoas que não foi inundado. Então a gente ficou lá. Quando a gente percebeu que as coisas estavam ali ultrapassando o seu limite, não estava sendo mais só um simples alagamento, as coisas realmente estavam aumentando, o que que nós fizemos? Nós pegamos a reserva de emergência que nós já tínhamos montado, fomos no mercado e compramos muita alimentação. Não vou falar que a alimentação durou até o final das enchentes, até porque a gente não sabia ideia por quanto tempo iria durar. Mas durou o suficiente para os mercados voltarem a abrir. Até porque depois que a gente tinha comprado as alimentações, as coisas principais, os mercados fecharam. Começou a virar bagunça nos mercados. As pessoas iam lá, era empurra, empurra para tentar pegar isso, para pegar aquilo. E graças a Deus, quando isso começou a acontecer, a gente já estava com nossa comida, com nosso arroz, feijão, carne, o principal na nossa casa. Então a gente não precisou se preocupar com isso. E que em questão de segurança do alagamento, a gente esteve hospedado em um apartamento que inclusive era na cobertura de um prédio. Então a gente meio que passou batido pelas enchentes. Graças a Deus, em nenhum momento a gente teve problema com enchente. Porém, veja bem a importância de se preparar. Acabou a água no prédio inteiro. No prédio inteiro, não tinha água potável. Por sorte, e muita sorte mesmo, a gente tinha água potável, nós tínhamos comprado água potável, mas eu confesso que quando a gente foi comprar alimentação, em nenhum momento a gente pensou em comprar muitas águas potáveis. Porém, a gente tinha o suficiente para durar ali uma semaninha mais ou menos, né? Após uma semana, aproximadamente isso, sem água potável, o condomínio, por nós estarmos em um condomínio, em um bom condomínio, eles levaram água potável para lá. Porém, agora, pensa uma possibilidade que a gente tivesse alugado uma casa qualquer, a gente não tivesse se preparado em questão de alimentos, não tivesse corrido atrás de alimentos antes de tudo começar. Pensa no que poderia ter acontecido. Então, pessoal, é o que eu sempre digo: é melhor você se preparar e não precisar, do que você precisar e não estar preparado. E assim, se eu puder ajudar vocês de alguma forma, o que eu diria para vocês é o que eu já disse anteriormente. Pega a reservinha de emergência de vocês, não tem reserva de emergência? Dane-se, estoura o cartão de crédito. Calma, com limite, tá bom? El Ninho só vai durar até o final de 2026, segundo os especialistas. Mas pega o seu cartão de crédito se você não tem reserva de emergência e compra o essencial. Compre arroz para durar o tempo suficiente, feijão, óleo, carne, macarrão, extrato, esses detalhezinhos assim de cesta básica mesmo, para você e sua família não morrer de fome. Porque acredito que isso é o mais importante. Dependendo dos acontecimentos, o que a gente mais teme é que aconteça uma pseudo
guerra civil, as pessoas comecem a invadir mercado, invadir isso, invadir aquilo. E poxa, eu não quero que vocês que estejam vendo esse vídeo, na verdade eu não quero que ninguém precise invadir mercados atrás de comida. Mas para vocês que estão vendo esse vídeo, vocês estão tendo um aviso. Então, utilizem com atenção, não deixem passar batido. Não custa nada vocês se prepararem, mas custa muito vocês não estarem preparados. O que eu queria trazer para esse vídeo era basicamente isso, dar um alerta. Não estou fazendo alarme nenhum, ok? Não interpretem mal. Eu quero dizer que vocês precisam se preparar para a possibilidade e eu espero que vocês se preparem. Pessoal, o vídeo era basicamente isso, era só essa visão que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Então, espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma, não deixe de deixar o seu like, afinal de contas, o canal é novo e o seu like ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever, que está me ajudando, vai mostrar que vocês gostam do meu trabalho e apoiam. E muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Nos vemos no próximo vídeo.